Antes de nosso vídeo começar, inscreva-se, curta e compartilhe. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Mais uma vez é muito bom poder estar aqui com os irmãos. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro do profeta Isaías 53. Isaías 53. Nós iremos ler um versículo de Isaías 53, mas eu peço que os irmãos deixem a Bíblia aberta, pois nós iremos recorrer a ela. Isaías 53, o versículo 1 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Vou repetir. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Vamos ter a palavra de oração ainda, querido. Senhor, muito obrigado. Ó Deus, como nós te louvamos em poder estar aqui nesta hora, nesse momento de culto e adoração ao teu nome, onde já cantamos louvores a ti, já lemos a tua palavra de forma de invocação, adoração, já lemos a tua palavra no momento em que nós podemos confessar os nossos pecados ao Senhor. Agora estamos diante da tua palavra para que sintamos em nós, para que ela possa fazer em nós aquilo que nesta noite o Senhor propõe a ela. Pois bem sabemos que a tua palavra ela não volta vazia. Portanto, pedimos, ó Deus, que nesse momento o Senhor traga luz a cada uma de nós que estamos aqui, cada um das nossas mentes. Traga essa iluminação, Deus, que nós tanto precisamos. Como também, ó Deus, traz a graça do Senhor, do fervor, do fogo do Senhor em nosso coração, para que possamos crer nessa palavra com toda a nossa força e possamos, alcançados por ela, sermos renovados e transformados e assim vivermos o que o Senhor deseja para cada um de nós. Nós que estamos aqui, nós fazemos parte da Igreja Presbiteriana de João Câmara, como também aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo através dessa mensagem que vai ser, ó Deus, colocada no nosso canal, que vai ser gravada no nosso canal de transmissão. Que assim a sua graça e a sua misericórdia estejam sobre nós. Nós assim pedimos a ti que faças isso com cada um de nós, pois nós oramos e pedimos assim em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite eu quero falar com vocês, eu quero compartilhar com vocês sobre o tema do servo sofredor, do renovo e do Cordeiro de Deus. Meus irmãos, o contexto de Isaías é muito interessante. O profeta Isaías, ele profetiza no século XVIII a.C. Isso em meio assim, uma idolatria tremenda, muito grande. O irmão Geraldo leu aqui um dos textos da devocional de contrição, para contrição. E foi exatamente aquele contexto de idolatria. Porque o livro de Isaías foi exatamente nesse período que ele foi escrito, esse período turbulento da história de Judá. Isso quando a nação ele enfrentava assim, ameaças externas, e especificamente por causa, diretamente pelo Império Assírio Babilônico. Então o profeta Isaías, ele atua como conselheiro, muito mais do que simplesmente alguém que chegou para denunciar o pecado do povo de Israel, mas advertindo aquele povo sobre a necessidade de um arrependimento e a importância deles voltarem a confiar em Deus, ao invés das alianças humanas que eles fizeram com outros povos, e, em contrapartida, também se voltaram para deuses estranhos. Como bem o irmão Geraldo falou aqui, o texto nos remeteu aos Baalaíns, né, a adoração a Baal,
tinha outros deuses também, Moloque e outros deuses além destes. Então o cenário, irmãos, cultural incluía essa forte idolatria e a corrupção entre as elites, desafiando assim os valores da justiça e a própria compaixão, né, que Deus desejava para o seu povo. Então Isaías, ele vem nesse contexto, ele aparece nesse momento. E Isaías, interessante que ele é o profeta que introduz esse conceito de um Messias, e que ele vai retratar aqui como um servo que sofreria para redimir Israel, o que se tornaria um tema recorrente nas expectativas judaicas e cristãs. Esse é o contexto, irmãos, do livro de Isaías. Especificamente, o capítulo 53, ele é considerado o evangelho do Antigo Testamento. E aí Isaías, ele introduz o capítulo 53 fazendo a pergunta. E é sobre essa pergunta, queridos, que nesta noite, nesta hora, neste dia, eu quero que nós atentemos. A pergunta que ele faz é quem creu em nossa pregação. E a quem se manifestou o braço do Senhor. Nós percebemos, irmãos, quando lemos, estamos lendo o livro de Isaías, parece que Isaías ele entra em outra dimensão. Parece que Isaías agora começa a falar outra coisa, outras coisas. Para a gente ter uma ideia, para os rabinos, os estudiosos judaicos, o capítulo 53 de Isaías é um capítulo que é chamado misterioso. Porque, segundo eles, não há uma lógica. Eles não entendem por que Isaías parece até que ele estava falando uma coisa, sabe? Quando você está falando com uma pessoa, um assunto. Futebol, por exemplo. E, de repente, a pessoa começa a falar em compras, em viagens. Parece que um tema que não tem nada a ver. Assim, querido, é Isaías 53. Mas, claro que há uma explicação, há uma lógica, há um porquê que Isaías, ele propõe essa pergunta. Qual é a pregação do profeta? Essa é a questão, porque ele pergunta, quem creu na nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? E aqui, queridos, nós devemos fazer, e temos que fazer uma conexão reformada. Qual é a ideia reformada desse texto? A conexão reformada que a gente faz é que a incredulidade humana só é vencida pela revelação soberana de Deus. Você percebe o que o profeta está dizendo? Quem creu na minha pregação? Não é que ele está dizendo, ele não está se auto-vitimizando, ele não está se achando, né, alguém que ninguém vai crer porque ele não é nada. Ele não está dizendo que não sabe em quem crer, não é isso que ele está falando. Alguns comentaristas vão dizer que essa é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que a gente faz, que quem a faz sabendo da resposta. Então Isaías, irmãos, ele sabe da resposta. Quando ele diz, quem creu na minha pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, ou a quem se revelou o braço do Senhor, ele está ciente, irmãos, de que ele está falando para um povo, para Israel, duro de coração, que endureceu o coração, para a mensagem de Deus, que Deus tinha para ele. Então, essa é a conexão. Mas então, irmãos, a pergunta, a questão permanece. Qual é a pregação do profeta? Que tem que ser revelada pelo poder soberano do Senhor. Essa é a questão. Então, nós veremos que o profeta ele vai usar, então, pelo menos 3 figuras que eu quero pensar com você. Essas 3 figuras, que são figuras metafóricas, irmãos, para dizer
no que os seus ouvintes, ou especificamente no que Israel, naquele momento, tinha que crer, ou teria que ser revelado pelo Senhor. É essa a questão que Isaías está em mente. Então vejamos, irmãos, cada figura desta, para entendermos essa pergunta melhor. A primeira figura que ele usa é do servo sofredor, que é no final do capítulo 52 de Isaías. Então, se você olhar aí no final do capítulo 52 de Isaías, versículo de 13 a 15, nós iremos ver essa primeira figura como resposta a essa pergunta que Isaías está fazendo. Quem crê na minha pregação? E a quem o braço do Senhor vai ser revelado. Que figura é essa? Do servo sofredor. E aqui alguns aspectos, irmãos, que me chama a atenção do servo sofredor. O aspecto da descrição. Olha o versículo 13 comigo. O versículo 13 diz o quê? Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Você está prestando atenção? A sua Bíblia está lendo? Leia. Acompanhe. Porque esse aspecto de servo sofredor, irmãos, é muito importante para a gente entender. Se a gente, de fato, a gente quer receber a bênção da revelação do Senhor e da regeneração que Ele quer provocar no nosso coração rebelde. Porque tal qual Israel, irmãos, somos nós. Nós somos rebeldes. Nós pecamos contra Deus. Então veja, a descrição é de o servo do Senhor, ele é exaltado por Deus, mas desprezado pelos homens. Qual é o aspecto do servo sofredor? Da humilhação. Olha o versículo 14, o que é que diz? 52, 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos filhos dos homens. Você percebe? Como que o profeta está colocando agora o aspecto da humilhação do servo sofredor, sem beleza, rejeitado, homens de dores. É o que fala o profeta nesse versículo 14. Percebe, irmãos, que aqui o profeta Isaías, o profeta está falando sobre a natureza humana do servo sofredor. E aqui é interessante, irmãos, que a gente notar que todo o ensino do Velho Testamento aponta exatamente para essa semente da mulher. Lembrem o que fala Gênesis 3,15. Quando o Senhor, quando Ele puniu o pecado de nossos pais, Adão e Eva, Ele olha para a mulher e diz: de ti nascerá a semente. Essa semente será ferida no calcanhar. Pelo descendente da serpente. É o que o versículo diz. A semente da mulher seria ferida no calcanhar. Mas lá, Gênesis 3,15 diz que a semente da mulher esmagaria a cabeça de quem? Da serpente. Portanto, queridos, vejam que nós começamos olhando no todo, a gente começa a perceber que esse servo sofredor aqui aponta para a encarnação da semente da mulher. Agora é interessante, irmãos, que olhando o aspecto agora, segundo a teologia reformada. Para a teologia reformada, Cristo é o servo sofredor. E a encarnação dessa promessa messiânica. O Evangelho de João, o apóstolo João, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer exatamente isso, irmãos. Ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse Verbo?
Conforme o versículo primeiro, diz que o verbo estava com Deus, no princípio era o verbo, João vai dizer isso no versículo primeiro. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era quem? O verbo era Deus. E aí, versículo 14, ele vai dizer que esse verbo se faz carne e habita entre nós. A palavra no original aqui no grego é tabernacula, ou seja, é Deus estendendo a sua tenda, o seu tabernáculo, ou Deus vindo morar entre nós. Ou, se você quiser ser mais profundo, Deus habitando em nós. Porque nós é que somos habitação de Deus. Você percebe? Você consegue perceber, fazer essa ligação? Então, acompanhe direitinho o raciocínio. A teologia reformada diz, irmãos, que a rejeição do Messias é que revela a depravação total do homem. É por isso que o homem não tem como crer. Você está começando a entender melhor? Por que Isaías está dizendo quem creu? Ninguém crê se por Deus não for julgado. Ninguém crê se a mão do Todo-Poderoso não for revelada, estendida. Você percebe? Sendo assim, irmãos, conforme Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículos 10 a 12, ele diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. E ele termina dizendo, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Ou seja, todo homem está perdido. Se o Senhor não estender a sua mão, se Deus não vier ao encontro desse homem, e assim com um braço forte, redimir esse homem, falar poderosamente o coração desse homem e o arrancar lá do fundo do poço do pecado e do inferno, onde esse homem está em pecado sem Deus. Qual a aplicação, irmãos, que a gente pode fazer aqui? A aplicação é de que não buscamos em Cristo o servo sofredor, aparência ou status, mas salvação, regeneração e reconciliação. Essa é a aplicação. Vamos agora à segunda figura, irmãos. Qual é a segunda figura? Como essência da pregação do profeta, que tem de ser revelada pelo poder soberano do Senhor. Qual é a segunda figura? Está agora em Isaías 53, versículos 2 a 6. Acompanhe a sua Bíblia. A figura aqui é do renovo do Senhor. A primeira figura foi de quê? Do servo sofredor, ou do servo do Senhor. Agora é o renovo do Senhor. Olhe comigo, irmão, esses textos. Porque nós iremos ver também nesse texto, é interessante a gente olhar, a gente não só ouvir, mas a gente ler, que a gente aprende, irmãos, ouvindo, vendo, e depois que a gente vê e ouve e aprende, a gente vive. Aí a gente aprende, a gente diz que aprendeu. Caso contrário, a gente vai estar enganando-se a si mesmo. Quais são os aspectos agora do renovo do Senhor, da figura, conforme Isaías, do renovo do Senhor? Da imagem. Olha a imagem. Versículo 2 e 3. O que é que ele vai dizer? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra, seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Qual é o aspecto aqui, irmãos, do renovo do Senhor? Da imagem, broto, em terra seca. É uma raiz que nasce
numa terra seca, onde não havia vida, não havia nada. Percebe? A figura bela, poderosa. Ela é frágil, é humilde, é sem aparência desejável. Diz o texto, olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Esse é o renovo do Senhor. Qual é o outro aspecto, irmãos? É da obra. Olha a obra dele. Versículos 4 a 6. Leia comigo, por favor. O versículo 3 diz, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Agora o versículo 4 vai dizer dessa obra, do resultado. O que vai provocar? O que esse servo sofredor, na visão de Isaías, vai provocar, vai resultar? Versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Detalhe, irmãos, aqui, ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades da alma. Essas enfermidades aqui é no campo espiritual, essencialmente. É claro que Deus, ele cura enfermidades do corpo. Sim, Deus cura. Mas aqui especificamente, Isaías está dizendo que essa cura aqui é a cura do pecado, da alma do homem, do seu espírito. Ou seja, o servo do Senhor, ele veio para propiciar o perdão do pecado do homem, que dá vida diante de Deus. Percebe? Então veja, essa da imagem, é o aspecto da imagem, da obra, nós já vimos, ele carrega nossas enfermidades, ele é ferido por nossas transgressões. E agora veja o que a teologia reformada ela fala. Qual é a conexão desse texto com a teologia reformada? A teologia reformada, irmão, esse texto, ele fala sobre a substituição penal. Preste atenção nessa expressão. É muito interessante atentar para esse aspecto. Substituição penal, ou seja, Cristo, ele sofre em nosso lugar. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, esse texto é muito interessante. Capítulo 5, versículo 22, olha o que ele diz. Paulo, ele diz, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Substituição penal. Qual é o outro aspecto, irmãos? O outro aspecto é a justificação. Olha a justificação. Pelas suas pisaduras, diz o texto, nós fomos sarados. É exatamente isso que Paulo repete, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Paulo diz que nós somos justificados. Mediante exatamente essa ação do servo sofredor lá na cruz do Calvário, ou seja, Jesus. É graça, irmão, soberana, sendo oferecida para Israel no primeiro momento e de tabela para toda a humanidade. E alcançou a nós, e nessa noite alcança a nós também, como também alcança você que está nos vendo nesse momento através dessa gravação. É graça soberana, irmão. Não é por mérito humano, mas é pela obra de Deus. Ou seja, é pelo que o renovo do Senhor, Jesus, fez na cruz do Calvário por nós. Simplesmente isso.
Qual a aplicação, irmãos, então disso? Qual a aplicação que nós podemos fazer? Precisamos reconhecer nossa incapacidade e descansar na obra completa de Cristo. Isso só acontece, irmãos, pela revelação e obra do Espírito Santo. Quem creu na nossa pregação? A quem se revelou o braço do Senhor? A terceira e a última figura que o profeta Isaías vai usar. Qual é a terceira figura? Está aí, irmãos. Versículos de 7 a 12 de Isaías 53. Ele vai usar agora a figura do cordeiro, do ovelha, cordeiro de Deus. Veja como que também agora, também da mesma forma, alguns aspectos que Isaías ele vai destacar, irmão, na sua narrativa. Atento para o texto, acompanhe. Veja quais são os aspectos. Primeiramente, a imagem. Qual é a imagem? Olha o versículo 8. Leia comigo o versículo 8 novamente, por favor. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, foi ele atingido. Olha aqui se formando a imagem do cordeiro. Versículo 9. Versículo 9 diz: e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Mas a ideia da imagem aqui está no versículo 7, aliás, irmão. Começa no versículo 7. O versículo 7 que fala da imagem dele. Quando ele diz assim: ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Ou seja, essa imagem fala aqui do cordeiro sendo levado ao matadouro, silencioso diante dos acusadores. E muitos perguntam: mas por que Jesus não falou? Porque ele não se defendeu. E não sei se você sabe, mas Jesus foi o único que foi condenado sem provas nenhuma, e foi o único que não fez defesa de si mesmo. Foi o único que disse: eu sou inocente, me livrem daqui, me tirem daqui. Todos os outros presos, todos eles, argumentam que não tem culpa e que merecem ser livres e libertos. Jesus, ele não abriu a boca. Sabe por quê? Se ele abre a boca, queridos, não ficaria ali nenhum diante dele. Ele fulminaria todos. Aliás, os seus argumentos, ele teria argumentos de sobra. Como, de fato, ele tentou durante a sua argumentação diante de Pilatos. Não sei se vocês lembram, quando ele estava lá ainda lá no monte de oração, né? Lá no Monte das Oliveiras, quando os guardas chegam lá para prendê-lo, juntamente com os oficiais judaicos. E Jesus, ele diz: olha, eu estive tanto tempo com vocês, um dia pregando lá na sinagoga com vocês, lá no templo, e vocês não me prenderam. Vocês estão vindo agora me prender agora? E por que vocês estão todos armados aí, todos com esses porretes aí? Para que tudo isso? Jesus, E ele chega dentro de Pilatos, e Pilatos começa a perguntar a ele qual é a acusação dele, o que estavam lhe acusando, estavam chamando ele de rei dos judeus, e Pilatos pergunta para ele: tu és o rei dos judeus? Ele disse: você está dizendo isso? Os seus irmãos, ele não se defendeu porque ele veio para esta hora. O Cordeiro de Deus estava ali para ser imolado por mim e por você, querido. O outro aspecto aqui interessante é da morte vicária. Aí o versículo 8, nós queremos ler novamente, porque o versículo 8 diz: da opressão e do juízo foi tirado.
E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Percebe? A morte vicária. Cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Aqui é o próprio Deus falando através da boca do profeta Isaías. O outro aspecto, irmãos, do Cordeiro de Deus, da ovelha muda, que é levada perante os seus tosqueadores, da sepultura honrosa. Olha o versículo 9, o que é que diz? E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Isso aqui, irmãos, é totalmente cumprido em Jesus, não tem como. Vocês terem uma ideia, um judeu messiânico, ou seja, judeu messiânico, irmãos, é aquele que é judeu, de descendência judaica, e crê que Jesus é o Cristo, crê que Jesus é o servo do Senhor, crê que Jesus é esse renovo do Senhor, e crê que Jesus é o Cordeiro de Deus. O judeu messiânico crê nisso. E ele foi lá em Israel. E ele levou esse texto aqui e leu para judeus ortodoxos, rabinos. E ele pergunta, de quem é que está falando esse texto aqui? Sim, ele não disse que era o texto de Isaías. Ele leu o texto de Isaías sem dar referência. E ele diz, de quem é que está falando aqui o autor? Aí eles olham assim, para assim e dizem, é de Jesus. Jesus. E no final, aí ele abre o texto e diz, olha, é Isaías que diz isso. Aí eles ficam espantados. Vocês percebem, irmãos? Eu não sei se você já teve oportunidade de falar com um judeu. Não é fácil. O judeu ortodoxo. Porque eles têm muita dificuldade, irmãos. Muita dificuldade, principalmente nesse texto. Mas só para a gente ter uma ideia, só para você saber como esse texto, ele tem essa vertente, essa possibilidade de interpretação, mas sem Jesus, esse texto aqui não tem sentido. Outra coisa. Os judeus, eles dizem que esse servo sofredor, esse renovo, esse cordeiro aqui de Deus é Israel. Mas nunca, o próprio texto, a gente vai fazer exegese dele com mais cuidado, com mais profundidade, nunca que essas metáforas aqui é aplicada a Israel, nação. Mas é totalmente aplicada a Jesus, irmão, de Nazaré, o Filho de Deus. Não esqueça isso, irmão. Aprenda isso. Essa sepultura honrosa, irmãos, aqui é cumprida em Jesus, literalmente. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 57 a 60, ele diz, de José, levando o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Ou seja, esse texto mostra claramente essa sepultura honrosa que se aplica em Jesus. Do resultado, olha o resultado agora, irmãos. A gente não pode, de maneira nenhuma, deixar de pensar nesse Cordeiro de Deus no aspecto do resultado glorioso da sua obra. Versículos 10 a 12. Leia comigo, o que é que diz o texto? Diz assim, o versículo 10, todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o, no caso, enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade prolongada, verá a sua posteridade prolongada os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Olha só.
o bom prazer, a boa alegria do Senhor, o beneplácito da alegria do Senhor prosperará na sua mão. É a mão de Deus fazendo, estendendo-se e provocando essa ação, esse resultado através da obra do Cordeiro de Deus. No versículo 11 e 12 diz: o trabalho da sua alma ele verá. O trabalho, o resultado, aquilo que ele fez, seu sacrifício, seu sofrimento, a sua vida, seu martírio, a sua crucificação, a sua morte, o trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Novamente, aquela obra de levar sobre ele as nossas iniquidades. Não esqueçais isso, queridos. As vossas iniquidades, as minhas iniquidades, ele as levou lá na cruz do Calvário. No versículo 12 ele diz: pelo que lhe darei, agora é Deus, é o Senhor falando isso através do profeta, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. O que é que você sente, irmão? O que é que você pensa quando você sabe que Jesus agora está lá à destra do Pai, intercedendo por você, intercedendo por mim? O que é que você pensa? O que é que você sente? Pense nisso. O que é que você sente? Jesus está à destra de Deus, intercedendo por você. Você sabia que neste ponto acontece algo bem parecido com o que aconteceu com Jó? Você lembra o que aconteceu com Jó? Satanás foi lá diante de Deus, acusando e dizendo: Jó não é teu servo, não. Jó só te serve porque ele... Lembra? Satanás disse para Deus de Jó: porque ele tem bens, ele tem uma boa família, ele goza de uma saúde boa. Tira isso para ver se ele não te nega. Foi isso que Satanás fez com Jó. E Jesus continua dizendo: aquele é meu. Ele conhece os seus. Não, aquele é meu. Jesus acredita no que ele fez, não no que nós fazemos, irmãos. Agora nós precisamos acreditar no que Jesus fez, para que a gente saiba, para que a mensagem do Senhor seja revelada a nós, no nosso coração, para que a mão, o poder de Deus toque em nossas vidas. Portanto, irmãos, é graça soberana, queridos, não tem outra explicação. É graça sobre graça. Não esqueça isso. É graça. O resultado, irmãos, é glorioso. Segundo a visão reformada, aqui há uma expiação definitiva. Cristo é o Cordeiro substituto. É o que João Batista exclama e afirma para nós com toda convicção. Quando ele olha para Jesus, ele aponta para Jesus e diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É satisfação da justiça divina. Agradou ao Senhor Moelo. Agradou. Era plano de Deus, irmão. Desde a eternidade que o Cordeiro foi imolado. Não foi agora, não. Deus não foi pego de surpresa. Já estava no plano de Deus, isso desde antes da fundação do século. Irmão, isso é glorioso. Você e eu entendermos isso, você e eu nos apossarmos disso pela fé, através da pregação da palavra e manifestação do poder da mão do Senhor.
Há uma intercessão contínua, irmãos, não esqueça isso. Jesus continua intercedendo por você. Cristo hoje intercede pelos seus. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hoje, o ministério de Jesus é a intercessão junto ao Pai por cada um de nós. Qual a aplicação, irmãos, de tudo isso? Viver em gratidão e santidade, irmãos, pois fomos comprados por alto preço. Esta é a aplicação, irmão. Que a mão do Senhor nos alcance nessa noite, para vivermos em gratidão a Ele sempre, 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 enquanto vida tivermos. Sabedores do que não vale a pena, irmãos, viver se não for assim. Para isso. Portanto, irmãos, o capítulo 53 mostra o Messias como servo sofredor, renovo humilde e cordeiro sacrificado, trazendo salvação ao povo de Deus. O servo sofredor, irmãos, revela a humildade de Cristo, o renovo mostra a sua obra redentora e o cordeiro aponta para a sua morte vicária e vitória lá na cruz do Calvário. Portanto, irmãos, nessa noite, o apelo final que a palavra faz a nós é esta. Eu não sei, irmão. Pode ter certeza, eu não sei. Quem vai crer na pregação da igreja presbiteriana João Câmara? Quem vai crer? Eu não sei. A quem o braço do Senhor, a mão do Senhor vai se revelar? Eu também não sei. Não há, irmãos, escrito na testa de nenhuma pessoa que você olhar, não há escrito na testa dela, esse aqui vai crer. Esse aqui Deus vai tomar. Não há. Por isso, irmão, presta atenção. Você que já creu. Você já creu? Amém? O braço do Senhor já te alcançou? Diga no seu coração, amém. Se você disse amém no seu coração, então pode ter certeza. Você não sabe quem vai crer. Eu não sei, querido. Eu não sei. Mas o que eu sei, como Isaías sabia, já tinha sido revelado para ele quem era o servo sofredor, quem era o renovo. Isaías sabia quem era o cordeiro, a ovelha que foi imolada no seu lugar. Isaías sabia. É por isso que ele coloca esse texto para nós tão belo e está servindo de nós hoje como mensagem. Portanto, querido, que hoje o Espírito Santo revele Cristo a cada um dos nossos corações, do seu coração, do meu coração, e eu repito, daquele que vai estar me vendo através dessa mensagem gravada. Que Deus toque o coração de cada um de vós, dos moradores aqui de João Câmara. Sim, queridos. Que a IP de João Câmara não se preocupe em quem vai crer na sua mensagem, mas que a Igreja Presbiteriana de João Câmara se preocupe na mensagem, de estar muito ciente da mensagem que vai proclamar. Essa mensagem que você já creu, que é do servo sofredor, a semente da mulher que se humilhou e se revela em Cristo Jesus. Se você, meu irmão, como Igreja Presbiteriana de João Câmara, seja certa dessa mensagem do renovo do Senhor, esse descendente de Davi, Jesus de Nazaré, e sua obra redentora na cruz do Calvário. E que, por fim, Igreja Presbiteriana de João Câmara, você esteja certa da mensagem a ser proclamada. A mensagem que só vai crer quem o braço do Senhor se revelar, que é o Cordeiro de Deus, que aponta para a morte vicária de Jesus e sua vitória final. Irmãos, que o Senhor nos abençoe. E que Ele revele essa mensagem àqueles que ainda não foi revelado. E aqueles que já foi revelado, que haja renovo, que haja renovação, haja uma revivificação
para que, como igreja do Senhor, irmãos, possamos saber e temos crido e sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até o dia final. Amém. Amém.